Aos poucos, um certo deputado vem ganhando meu respeito e a minha admiração. Disseram que falta a ele experiência. Pois é, mesmo sem experiência, foi o mais votado de todos os tempos. A grande realidade dos fatos é que, se experiência política for isso que eu estou vendo por parte do Tarcísio de Freitas, se alinhando ao Centrão, por parte do Bolsonaro, cedendo ao PL, e por parte dos filhos do Bolsonaro, que estão atacando o Marçal e apoiando o Nunes, junto com o Kassab, junto com o Temer e muitas outras pessoas, me interessa mais os deputados com menos experiência e os políticos que não são de carreira. Eu estou falando do Nicolas Ferreira, vocês já devem ter percebido. E algo aconteceu, mostrou coragem e ganhou alguns pontos a mais. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Teve uma determinação de uma prisão devido a uma fala sobre ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir nesse editorial. Então, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, taca o dedão aí e bora pra cima, que a gente tem muito, literalmente, muito o que falar nesse editorial. Vamos começar falando do Nicolas Ferreira. Você deve lembrar do caso em que a Procuradoria-Geral da República está investigando o Nicolas Ferreira porque ele chamou o Lula de ladrão. A Procuradoria-Geral da República fez uma oferta ao Nicolas Ferreira. Olha, estou te processando porque você chamou o Lula de ladrão. Faça uma proposta. Paga R$10.000 para o Lula e acaba com essa história. Olha, eu vou ser sincero que eu não pensava diferente do Nicolas. Não decepcionou. E ele disse não. Nicolas recusa acordo da Procuradoria-Geral da República para pagar 10 mil por chamar Lula de ladrão. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, recusou o acordo proposto pela Procuradoria-Geral da República para que o parlamentar pagasse 10 mil por ter chamado o presidente Lula de ladrão. Ao discursar na cúpula da Transatlântica das Organizações Unidas em novembro de 2023. Nicolas foi denunciado por suposto crime de injúria contra Lula. A proposta para um acordo foi apresentada durante a audiência, conduzida pelo gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, na quarta-feira. Além do pagamento dos 10 mil destinados ao Rio Grande do Sul, o acordo também previa que o deputado deveria remover publicações das suas redes sociais. O deputado poderia publicar o conteúdo exclusivamente após a exclusão do trecho que chama Lula de ladrão. Querem me impedir de chamar Lula de ladrão? Ainda pagar multa? Não faço acordo com censura. Vários que hoje são aliados do Lula já o chamaram de coisas muito piores e absolutamente nada aconteceu. Como sempre, coragem para enfrentar e força para resistir. Não recuarei, escreveu o Nicolas Ferreira no seu perfil oficial do X. Está faltando muito a muitos deputados do PL essa coragem. Essa coragem de dizer não para a Procuradoria-Geral da República, para o Lula, para o Supremo Tribunal Federal, para o Bolsonaro, para o Tarcísio e para o PL. A realidade dos fatos é que esse não foi o principal motivo que fez com que eu admirasse o Nicolas Ferreira. A prudência também. Ele não se vendeu ao partido. Porque quando pediram que ele entrasse em defesa do Nunes, ele disse não. Se quiser, eu posso até ajudar nas redes sociais, mas eu não vou tomar partido, eu não gravo vídeo pedindo voto para o Nunes, eu não vou entrar nessa arapuca que vocês estão entrando. Esse é o garoto inexperiente. Que bom seria se os outros tivessem a mesma inexperiência dele. Estou errado? Vamos falar agora de outro caso. Pois é, vocês sabem que hoje criticar ministros do Supremo Tribunal Federal é criticar a própria democracia. Você pode ser condenado por atentado à democracia. Acontece que quando você critica ministros, mesmo antes deles serem supremos, você também pode pegar um tempinho de cadeia. É o caso do Zanin. Você deve lembrar um episódio em que um homem, dentro de um banheiro de um aeroporto, fez críticas
ao até então advogado do Lula, Cristiano Zanin, que posteriormente se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje saiu a condenação à prisão. Justiça condena empresário que atacou Zanin em aeroporto à prisão. A matéria, citando a fonte para vocês, Folha de São Paulo. A Sexta Vara Criminal de Brasília condenou o empresário Luiz Carlos Baceto Júnior a 4 meses de prisão por ameaça e incitação ao crime pelo episódio em que ele atacou o ministro do STF, Cristiano Zanin, no banheiro de um aeroporto. O caso ocorreu em janeiro de 2023, antes do magistrado chegar à corte. Segundo a sentença, a pena deverá ser cumprida em regime aberto e Baceto poderá recorrer da decisão em liberdade. A Justiça ainda condenou Baceto ao pagamento de uma indenização, no valor de R$10 mil. Eu vejo muitos casos, assim, esdrúxulos, onde o Bolsonaro foi chamado de ladrão de joias, onde o Bolsonaro foi chamado de genocida, onde gente da direita, como a Júlia Zanata, foi chamado de fascista, Barbie fascista. Sabe, as pessoas foram simplesmente inocentadas. Críticas contra a direita são feitas e não são dignas simplesmente de uma condenação na justiça. Isso começa a tomar, assim, uma nova visão, porque antes era só contra bolsonaristas. Agora, qualquer um, né, que, sabe, esteja incomodando, pode ser alvo de censura, pode ser alvo das decisões do Supremo e do Judiciário. O Estadão, juntamente com a Folha de São Paulo e outros meios de comunicação, outros jornais, estão travando uma verdadeira batalha com críticas ao Supremo Tribunal Federal. Olha só, por exemplo, essa matéria do Estadão. Opinião do Estadão. Ao tratar o vazamento de mensagens que expõem seus métodos heterodoxos como parte de um complô contra a democracia, o ministro avilta o Estado Democrático de Direito. Ou seja, Alexandre de Moraes ataca de novo. Tamanha a concentração de poder em uma autoridade ou instituição. É diametralmente oposta ao ideal republicano fundamental. Todo mundo tem medo de Alexandre de Moraes. Desde o cidadão comum, que nem se interessa muito por política, tem medo de Alexandre de Moraes. Os influenciadores, o cara que põe a cara a tapa aqui diante de uma câmera e de um microfone, tem medo. É lógico. Outros até fugiram do país. Eu ainda estou aqui. Os jornais não tinham, mas agora tem. Ontem saiu uma decisão censurando uma reportagem da Folha de São Paulo que ia entrevistar o Felipe Martins. Tá, a grande questão é o que Felipe Martins poderia falar que foi proibido de abrir a boca, de se expressar. Então, essa situação vem crescendo, só que agora a mídia já não está mais calada, ou melhor, já não está mais conivente com o que estava acontecendo. É o caso da Revista Oeste, que sempre trouxe pautas com críticas, brigando pela liberdade de expressão. Olha só essa matéria. Moraes bloqueia redes da mulher de Daniel Silveira e ameaça com multa diária de R$50 mil. Segundo o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, ela está fazendo muitas críticas, né? E o que atentaria contra as instituições. Nessa quarta-feira, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal intimou a advogada Paola Silva, mulher do ex-deputado Daniel Silveira. Conforme a ordem judicial, Moraes determinou o bloqueio de todas as redes sociais de Paola e determinou ainda a entrega do passaporte dela. Assim, o que é o argumento? Qual é a justificativa? Que crime ela cometeu? Então, assim, a matéria mesmo não explica muito, mas a gente começa a observar e aquilo que outrora era comum, mas não é normal, já está sendo encarado como anormal pela mídia. Não é normal. Não é normal essa situação que acontece hoje no Brasil. Não é mesmo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Prefeitura de São Paulo.
Marçal usa processo contra outro Guilherme Boulos em ataque sobre drogas. Marçal tem acusado o adversário de ser usuário de cocaína, sem apresentar nenhuma prova. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, esse dossiê de Marçal contra Boulos é uma lista de processos buscando na justiça apenas com o filtro das palavras-chave, Guilherme e Boulos, e não pelo CPF, por exemplo. No caso que ocorreu em 2001, quem figura como réu nesse processo sob drogas nas mãos de Marçal não é Guilherme Castro Boulos, candidato à prefeitura, e sim Guilherme Bardawil Boulos, um empresário que hoje, coincidentemente, disputa uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo pelo Solidariedade. Guilherme Baldal disse que o caso envolveu maconha e não cocaína. Abre aspas, houve esse incidente quando eu tinha 21 anos e foi um ato imprudente que ocorreu na minha juventude, na época de faculdade, mas isso é coisa do passado, que aconteceu há 23 anos. Tá, vamos analisar isso aqui. Quando o Pablo Marçal anunciou que sabia que tinha 2 candidatos, não um só, que eram usuários de droga, o Ricardo Nunes saiu correndo, fez um exame toxicológico e apresentou imediatamente ao público. Boulos ficou calado. Ficou calado por 1, 2, 3 semanas, não apresentou nenhum atestado e disse que vai provar que o Marçal é mentiroso e vai ver o Marçal na cadeia. Tá. O que eu posso dizer? O Marçal não apresentou as provas. Ele tem que apresentar. Ele disse que está utilizando isso de forma estratégica. Olha só, eu vi um vídeo do Marçal, onde o Marçal disse o seguinte: eu tenho provas reais e irrefutáveis dessa situação do Boulos, insinuando que ele é um usuário de entorpecentes. E disse o seguinte: essas provas serão apresentadas. Eu sei que eu posso ser até preso, mas se algo acontecer comigo, essa prova está na mão de pessoas fortes e influentes que juntarão as provas se alguma coisa acontecer comigo. A verdade é que, somente para desmentir tudo, um exame toxicológico demonstraria a mentira do Marçal, que não foi apresentado. Ou o Marçal sair de cima do muro e apresentar, mas ele disse que não é hora, que o brasileiro tem memória curta. Ele vai apresentar próximo das eleições. É possível, é passível de acontecer. Essa matéria do UOL aqui é uma insinuação, ou seja, é uma possibilidade, é uma tese da Folha de São Paulo, dizendo que o que talvez aconteceu foi essa confusão por parte do Marçal. Não há prova de que essa é a prova que ele alega, ele não assumiu nada, não há prova de que o Boulos usa, nem de que não usa. Só há o disse-me-disse da palavra de um contra o outro. Diferente em alguns casos que algumas provas foram apresentadas. Como, por exemplo, o único que tem denúncia aqui não é só o Marçal. O Ricardo Nunes também tem. O Nunes está sendo acusado, até pela Tabata Amaral também, de que ele sabia de uma milícia que existia lá na Cracolândia. Nunes nega que haja milícia em São Paulo e diz que é o candidato de Bolsonaro. Agora, ele assume. Não, eu sou o candidato de Bolsonaro. Estou perdendo as pesquisas, eu sou o candidato de Bolsonaro. Acredita em mim, eu sou o candidato do Bolsonaro. É isso. Será? O prefeito da capital e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, disse na noite dessa terça-feira que não existe ação de milícia na Cracolândia, no centro da capital, e que o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro ter dito que o apoia já deveria bastar para ele ser visto como representante do bolsonarismo na eleição à prefeitura paulistana. Resumindo, o que ele está falando? Olha, o Bolsonaro pediu voto para mim. Você tem que votar em mim. Você é obrigado a votar em mim. Você não tem vontade própria. Se o Bolsonaro pediu, já basta isso. É só isso. Vota em mim. Cara, não é mais assim que funciona. Hoje, cada um que acompanha a política está independente.
O Bolsonaro criou um verdadeiro monstro, que ficou conhecido, foi a esquerda que criou esse nome, de bolsonarismo. Eu vou ser sincero com vocês, e já falei isso muitas vezes em outros editoriais. O bolsonarismo hoje é muito maior que Bolsonaro. Essa onda de direita que nasceu no Brasil, e que sim, o mérito é única e exclusivamente de Bolsonaro, não é de Marçal, não é de Nicolas, não é de nenhum dos grandes que surgiram depois do Bolsonaro. É do Bolsonaro. Não é dos filhos dele, é do Bolsonaro. Se tornou maior do que ele. Hoje, outras pessoas buscam protagonismo nessa dita direita bolsonarista. Mas a realidade dos fatos é que se tornou um grande movimento pela direita. E não adianta um sujeito só chegar, cooptar o partido do Bolsonaro e ouvir o Bolsonaro dizendo que aquele é o meu candidato. Pois é a voz do Bolsonaro, não do bolsonarismo. Ou melhor, eu gosto mais de chamar do patriotismo, da direita. Aí sim. Até porque eu sempre falei para vocês que se tem uma coisa que eu não sou, é bolsonarista. Por quê? Porque para mim não é novidade nenhuma discordar do Bolsonaro quando ele pede uma coisa e eu não concordo com ele. É assim que eu sempre fui, já falei para vocês e não tem ninguém enganado aqui no meu canal. Desde os primeiros vídeos eu falo isso para vocês. Tô mentindo? Quem acompanha mais tempo e já viu eu falar isso, fala, não, você sempre falou isso, que você não é bolsonarista. Gosta do Bolsonaro, mas bolsonarista não. Porque você é muito mais patriota e de direita do que simplesmente um bolsonarista. E sabe qual é o lance? Tem um monte de gente descobrindo isso agora, que sabe, o pedido do Tarcísio, do Bolsonaro, não é mais suficiente para mudar o seu posicionamento político. Ninguém, absolutamente ninguém, vai apoiar o Nunes. Ou melhor, pequena parcela da população. O grande caso é que o Pablo Marçal ele chegou como um meteoro. Muitas e muitas pessoas estão caindo de amores pelo Pablo Marçal porque sozinho peitou o sistema, sem fundo, sem TV e agora sem redes sociais. E o povo está indo atrás, filmando, pesquisando. E olha eu aqui falando do cara. Saiu uma matéria, uma publicação muito interessante do Paulo Pousonoff. Ao meu redor, todo mundo está fascinado pelo Marçal. Marçal tem chance de levar isso em primeiro turno. Converso com um, é Pablo Marçal. Com outro, Pablo Marçal também, do qual se fala em tons empolgadamente elogiosos. O cara é gênio, ora, é inteligentíssimo, precisa ver. Aliás, se o Bolsonaro tivesse sido inteligente como Marçal, sugere o amigo, suspirando de um amor político como nunca tinha visto antes. Minto, tinha visto já em 2018. O fato é que ao meu redor, todo mundo está fascinado com o Pablo Marçal. Eu me sinto estranho. Jornalistas estão fascinados. E até políticos de oposição estão fascinados. Lulistas, bolsonaristas, fascinados também. Católicos estão fascinados e evangélicos, idem. Há rico muito fascinado e pobre muitíssimo fascinado. E classe média não menos fascinado. Otários e malandros estão unidos nesse mesmo fascínio, assim como intelectuais e, se bobear, até um ou outro artista. Mas eu me sinto estranho, porque o feitiço não pegou em mim. Fico ali ouvindo que Pablo Marçal domina as mais refinadas e eficientes técnicas de persuasão. Tá, por que eu achei tão interessante trazer esse editorial do Paulo Zoonoff para vocês? Paul Zoonoff, para vocês. Porque é de um cara independente e eu gosto de gente independente. Ele falou, cara, eu não estou fascinado pelo Marçal, nem gosto muito do Marçal. Mas uma coisa, não há dúvidas. O cara conquistou todo mundo. Eu vi isso em 2018. Então, o próprio bolsonarismo, se é que a gente pode chamar assim, né, ou melhor, o patriotismo, a direita, ficou órfã, de certa forma, depois que o Bolsonaro ficou inelegível, depois que o PL entrou na vida do Bolsonaro. Sabe aquele seu amigo, aquele seu irmão,
ou seu pai que você gosta e admira tanto, de repente faz uma amizade errada e essa amizade começa a manchar a honra daquela pessoa que você admira tanto? É o retrato do PL com o Bolsonaro hoje. E o Pablo Marçal soube surgir aqui como uma alternativa de alguém que se perdeu. Essa é a visão do Paulo Pozonoff, é a minha visão também. Eu acho que o Bolsonaro se perdeu no PL. E cá entre nós, o primeiro a falar isso era eu. Enquanto estava todo mundo, Bolsonaro, é o Bolsonaro não vai nos decepcionar. Eu estava falando, o PL vai decepcionar vocês. Não confiem no Costa Neto. Eu fui o primeiro a falar. Estou mentindo? Enquanto você via grandes influenciadores, muito inteligentes, diga-se de passagem, como o próprio Kim Paim, o Constantino, o Paulo Figueiredo, não, Bolsonaro com o PL vai fazer a direita ressurgir. Eu falava, vocês estão enganados. O PL não é confiável. Nessa história, só responde para mim, quem estava errado? Ou vocês confiam cegamente no PL? Coloca no comentário que eu quero saber o seu ponto de vista. E obrigado por ter ficado no nosso último editorial. Amanhã, se Papai do Céu permitir, a gente volta para mais um bate-papo, conversar um pouquinho mais sobre política e essa loucura aí desse mundo que, sabe, afetou aí, né, a Prefeitura de São Paulo, as prefeituras. No próximo editorial, quero ver se eu falo da Cristina Grêmio. Essa mulher também precisa ser lembrada, assim como o Pablo Marçal, e ela foi abandonada pelo PL, e diga-se de passagem, estou vendo que pelo Bolsonaro também, lá em Curitiba. Uma verdadeira lástima o que está acontecendo lá em Curitiba, tá bom? Abraço, fica com Deus, e até o próximo editorial.